Peraí. Tenho que parar de usar essa camisa. Tá muito questionando. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, falando sobre distúrbio do sono com o especialista em terapia do sono, Dr. Eric Leite. Eric, quais são os principais distúrbios do sono? Atualmente, a gente tem a sonolência excessiva diurna, que é quando você acorda, sai para ver a sua vida diária, mas continua cansado, continua com sono. A gente tem a famosa insônia, né, que é a dificuldade para dormir, tá? Quando o tempo que você vai para a cama, ele passa de 30 minutos até você adormecer, isso já se caracteriza como insônia. Ou Netflix. Ou Netflix, ou celular, ou rede social. E também a gente tem um dos maiores, né, e mais problemáticos distúrbios do sono, que é a apneia do sono. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é a apneia do sono. A apneia do sono, ela é um distúrbio que pode ser dividido em dois, que é a apneia obstrutiva do sono e a apneia mista do sono. A apneia obstrutiva do sono, ela é a que é a mais grave, que vai atingir os gordinhos, como você comentou no início da gravação. Pode falar. E essa apneia obstrutiva do sono, ela vai atingir mais os gordinhos por quê? Porque o gordinho, normalmente, ele tem aquela circunferência do pescoço um pouco mais avantajada. Mas tem gente que nem tem pescoço. Tem gente que nem tem colado, né? E, além disso, a sobrecarga, o sobrepeso sobre a caixa torácica também dificulta a ventilação durante o sono. Além disso, durante o sono, a gente tende a relaxar a língua, o músculo da língua. E aí a língua cai. E aí, junto com esse aumento da circunferência do pescoço, a dificuldade de respirar por conta do sobrepeso e a língua, quando cai, a gente tem uma obstrução das vias aéreas superiores. E aí a pessoa ela entra em apneia, que é o quê? Parar de respirar à noite. E aí você fica, quando você acorda aquele desesperado. pessoal que ronca que parece que está sufocando. Exatamente. É uma das características da apneia, é o ronco. Nem todo mundo que ronca tem apneia, né? Mas todo mundo que tem apneia ronca. Me diz uma coisa, você coloca uma meia na boca da pessoa, funciona? Não funciona, vai piorar a situação. Vai piorar. Porque como ele ele normalmente é um distúrbio obstrutivo, então você fica sem respirar e você tem vários microdespertares durante a noite que normalmente você nem sente. Então durante a noite você acorda várias vezes, mas você não percebeu que você teve esses microdespertares durante a noite. Isso é uma coisa muito perigosa, viu? Principalmente para quem faz ingestão de bebidas alcoólicas. Porque o nosso cérebro, ele faz o seguinte, quando você para de respirar, você aumenta dentro do sangue a concentração de uma substância chamada dióxido de carbono. E o nosso cérebro, o nosso tronco encefálico, que fica aqui na região antes do cérebro, é muito sensível a esse gás. Quando você está com esse gás muito elevado no teu corpo, o cérebro acorda, fazendo o quê? Aumentar a sua frequência cardíaca e aumentar a sua frequência respiratória. É por isso que o bebo acorda atordoado. Quem está perto dele pensa que o bebo está morrendo, o bebo volta a dormir de novo. E aí, quando você está com álcool no sangue, infelizmente você causa uma inibição do sistema nervoso central. E aí, quando é para te acordar, não funciona. E aí você acaba tendo um infarto durante a noite. E aí o diagnóstico do médico vai ser o quê? Infarto. Mas na verdade... Você quer me fazer parar de beber, é isso? É, exatamente. Isso aqui foi algum complô para me fazer parar de beber? Vocês mandaram esse rapaz aqui? Exatamente. Porque no diagnóstico do médico vai estar o quê? Vai estar infarto. Mas na verdade, o infarto foi o resultado final. Quem te matou foi a apneia obstrutiva do sono. Interessante, cara. Me diz uma coisa. Vamos aqui uma pergunta. O pessoal fala aquela paralisia do sono. Paralisia do sono. E aí, é realmente uma alma tentando se apoderar do seu corpo? É sua alma saindo do seu corpo ou o que é? É complicado, porque realmente é um espírito do mal. Não, brincadeira, né? Eu pedi aqui, rapaz, esse cara. Não, isso tem toda explicação científica, tá? Isso é um distúrbio do sono, né? Você tem uma péssima qualidade do sono e uma das características de uma péssima qualidade do sono é o terror noturno, que são pesadelos durante a noite. Associado à ansiedade. Se tu comer comida pesada, né? Tu vai ter pesadelo. O pessoal fala isso.
E você acorda, é uma das sensações descritas pelo paciente como terrível. Você acorda e você não consegue se movimentar por alguns segundos. E aí você tem essa paralisia do sono. E também é tratável. Mas... Não é espírito. Não é espírito, Não né? é espírito. Viu, João? Não é espírito tentando te possuir à noite. Pois é, pra mim é espírito. É espírito ainda, né? Tem gente que diz que até que vê o espírito. Gente, eu vi a pessoa assim por cima de mim. É uma coisa estranha, pessoal. É, o pessoal refletindo. Olha, imagina e cria na mente dele A mente é a algo imagem. criativo, né? A mente é brilhante. Rapaz, hoje em dia a gente está vendo realmente muita gente trocando o dia pela noite. Tem como, cara, acostumar o seu organismo a ele dormir de dia e passar a noite acordado? Vamos lá. Nós somos descendentes de covardes, né? Então, desde mais de vários anos atrás, lá na época da caverna, o que a gente fazia? De dia, você acordava, ia caçar. À noite, para se proteger da selva, dos animais selvagens, você entrava na caverna para adormecer. Então, 6 horas da noite, 7 horas da noite, você ia para a cama. A pedra, né? Na época. E aí, o nosso corpo, ele se acostumou de acordo com os nossos ancestrais. Então, nós somos feitos para dormir à noite e acordar de dia. Isso é o nosso ciclo circadiano. Não é possível inverter essas situações. Então, tal que quando você viaja para outro país, você passa por um período de adaptação. Mas o período, ele vai se adaptar de acordo com o quê? Com a luz. Então, o nosso ciclo, ele é mantido pelo sol e pela ausência do sol. Então, quando há luz, você ativa o sistema de vigília. Você se ativa, o seu corpo aumenta o metabolismo celular, o seu coração acelera, a sua respiração começa a funcionar melhor. E à noite isso vai o quê? Pode chamar o microfone aqui. E à noite isso vai o quê? Isso vai diminuindo. Um hormônio chamado de melatonina, ele é produzido, e aí você vai entrando em um estado de relaxamento, de cansaço, e aí você adormece. Então a gente não pode culpar os vigias que a gente passa e vê eles tirando um cochilo. É normal do corpo deles, né? Eles precisam disso. Inclusive, um dos estudos que eu tenho muita vontade de realizar é justamente verificar a qualidade do sono de pessoas que trabalham como vigilantes. Porque, com certeza, essas pessoas elas têm uma péssima qualidade de sono. Não, mas tem uns que dormem bem, que é uma maravilha. E outra coisa, mesmo que eles entrem em estado de sono, eles entram em estado de sono superficial. Vai ficar alerta, né? Dentro do sono, nós temos as fases do sono. E eles não conseguem chegar em sono profundo. O que acaba o quê? Tendo um sono que não é eficiente. Sabe aquele cochilo que você tira depois do almoço? Pois é, aquele sono ali, normalmente ele é restaurador, mas ele restaura um pouquinho das suas energias. Ele não é um sono totalmente O cara acorda restaurador. mais cansado do que quando foi dormir. É, porque você passa o tempo todo se preocupando. E aí você tem aqueles micro despertares, você tem que acordar, ficar alerta, você não pode ver um barulho que você está alerta, porque é a sua profissão, né? Me diz uma coisa, realmente a pessoa tem que dormir 8 horas por noite? É relativo. Isso vai de acordo com a sua idade. Então, primeiro, se você tem um filho em casa, que ele tem aí entre 2 anos a 14 anos de idade, ele vai ser preguiçoso, não adianta. Ele precisa dormir, em média, 12 a 14 horas. O Cef não dorme isso aí não, filho. O Cef é o meu filho, ele não dorme isso aí não. É uma criança hiperativa. Dorme não. E aí, a criança, na sua infância, ela necessita de mais sono. Porque o corpo dela está em transformação, o metabolismo celular dela é mais rápido. Então, ela vai precisar de um maior descanso. O adulto, ele já vai entrar na sua fase de trabalho, responsabilidades. E ele já não necessita mais de tanto sono. Então, para o adulto, vai variar entre 6 e 8 horas. Sendo que as mulheres, elas precisam de menos sono para conseguir se recuperar. Enquanto o homem, ele precisa de um pouco mais de sono. Então, o homem é naturalmente mais preguiçoso. Isso. O homem, naturalmente, ele precisa de um período de sono maior para que ele possa se recuperar. Rapaz, fala isso bem aí, por favor, para aquela câmera ali. Deixa essa dica. Mulheres, deixe seus homens dormir. Os homens, eles realmente precisam dormir antes de vocês e acordar depois de vocês.
viu? Principalmente com café pronto, seria bom, né? Um cafezinho pronto para ativar Que vai realmente. ter de gente me odiando depois dessa entrevista, gente, é brincadeira. Mas um café pronto é sempre bom. Bem forte. Me diz uma coisa, Calma. Opa, vai, continue. E os idosos, né? Ah, A gente às vezes critica o idoso, o meu vô, ele vai dormir tal hora e 5 horas da manhã ele já está acordado, ele já está desperto. Os idosos, eles precisam de menos sono, cerca de 5 horas por dia já é o suficiente. logo porque corre o risco de dormir e ficar. Então, E infelizmente as pessoas da era passada, elas são pessoas adaptadas a uma rotina de sono muito melhor. Eles dormiam 7, 8 horas da noite e acordavam no outro dia 5 horas da manhã para ir para a roça, para trabalhar, para iniciar o seu dia. Mas não tinha luz, né? Era só a lamparina. E aí isso ajudava muito, né? Infelizmente, a tecnologia e a eletricidade, ela veio, mas trouxe seus problemas me diz uma coisa, então, contemporâneos. a evolução, até do próprio ser humano e das criações do ser humano, tem reduzido a qualidade de vida deles? Exatamente isso. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso, eu tentei verificar qual era se a utilização de novas tecnologias da informação e comunicação, como celular, tablet, computador, televisão, eles poderiam interferir na qualidade de sono de universitários. E eu encontrei uma associação estatisticamente significativa, onde as pessoas que utilizavam as novas tecnologias, elas tinham sim uma facilidade de desenvolver distúrbios do sono. Inclusive, o distúrbio do sono mais encontrado nessa população foi a sonolência excessiva diurna, com a prevalência de 72%. Que é aquela cara anda com sono o dia todo. O cara anda cansado o dia todo, parece que não dormiu direito. E a pessoa, quando ela realmente não consegue dormir, que ela tem insônia, ou ela dorme e acorda várias vezes durante a noite, ou ela acorda um horário e não consegue dormir mais de jeito nenhum. Como é que trata isso? Primeiramente, como eu falei antes, nós primeiro temos que captar todas as variáveis. O que essa pessoa faz no dia a dia? O que aconteceu com ela nos últimos anos, na última semana? Quando foi que começou esse problema de insônia? A gente tem que ver isso aí. Depois que a gente tentar verificar qual é a causa da insônia, porque toda insônia tem uma causa, e normalmente ela é uma causa emocional. No século XXI, a maioria, 80% das insônias são causadas por um fator emocional. E a gente tem que localizar isso aí e resolver esse problema, resolver a causa. Depois que a gente resolver a causa, a gente vai entrar em um protocolo chamado de higiene do sono. Aí o profissional entra para fazer a higiene do sono desse indivíduo. Mas tu trabalha junto com algum outro tipo de profissional, um psicólogo, alguém do tipo? Sim, eu trabalho junto com uma equipe, né, de nutricionista. Também tem a questão da alimentação, né? Sim, que pode interferir. com psicólogos, neurologistas, cardiologistas, fonoaudiólogos, né? A gente trabalha com otorrinos e outros fisioterapeutas. Então é uma equipe por completo. Imagina que meu paciente, ele chega para mim dizendo que não consegue dormir e a mulher está grávida. E aí ela diz, olha, eu tô preocupado demais com o meu bebê. E isso tira meu sono. Então, calma. Então, o que está te causando insônia é a tua preocupação com o bebê. Eu quero que você vá se consultar com um psicólogo para ele conversar com você, fazer a sua parte. E também quero que você faça os exames, faça um pré-natal perfeito e traga todos os exames para a gente. Quando ela chegar para conversar comigo, eu vou conversar com ela. Olha, seu bebê tá ótimo. Os médicos falaram isso? Falaram. Então, seu bebê tá ótimo, não tem por que você se preocupar. E aí a gente vai começar com a higiene do sono. Ah, entendi. Porque mesmo que você tenha insônia e você tire a causa, você ainda vai continuar com insônia. E agora nós temos que o quê? Tirar todos os fatores de risco que tiram o seu sono para você retornar a ter uma noite tranquila com um sono realmente restaurador. Existem preocupações que são maiores que as outras. Tu pega um paciente que não está conseguindo dormir, depois de uma conversa ele fala para ti, minha falta de sono é a falta da morena. E aí vai ser mais difícil tu fazer esse rapaz dormir. Quando, por exemplo, eu não sou psicólogo, né? Mas eu li muito sobre como é que a mente funciona, como é que é construído o nosso pensamento. Aí dá trabalho até para psicólogo. Vai dar trabalho da psicóloga, né? Psicólogo, psiquiatra. E o que acontece? Se você estiver sentindo a falta de alguém, isso é um sentimento de solidão, como é que eu posso dizer? Distanciamento de uma Aí resolve pessoa. com álcool.
É um problema, né? Porque aí o álcool ele potencializa ainda mais a insônia. E aí você tem que resolver esse problema. Como é que você vai resolver esse problema? Aí tem várias formas de resolver esse Aí o problema. cara vai ter que se virar para se distrair. O cara vai ter que se distrair com alguma coisa. Aí tomar cuidado sempre, né? Primeiro você tem que sofrer. Você tem que sofrer. Bota um sertanejo. Você tem que chorar. Sofre. Você tem que chorar, você tem que liberar a tristeza. Porque como você tocou nesse assunto, eu vou dizer uma coisa importante para as pessoas de casa. Toda vez que você estiver passando por um problema, ou que você estiver triste na sua casa, e uma pessoa chegar para você te criticando, para de ser triste, para de ficar com essa tristeza, problemas acontecem na vida, e ficar te dizendo, você tem ansiedade, cuidado, você vai ficar com depressão, isso é errado. Todo mundo precisa ficar triste. Tristeza é um sentimento normal que todo mundo precisa passar por ele. E quando você perde a morena, né? O cara fica triste. No caso do João Paulo Moreno. Você tem que ficar triste. O João Paulo ele substitui no dia. Ah, é? No mesmo dia ele substitui. É uma tentativa, na verdade. Não, isso é um monstro. Isso é um monstro sem coração. Quando você gosta de uma pessoa de verdade, você tem que chorar primeiro as pitangas, né? Você tem que chorar e depois que você passou aquela tristeza, ou é partir para a próxima, ou é encontrar outro foco para você, entendeu? Me diz uma coisa, essa questão do sonho. Tu lê sobre essa questão, realmente quando a pessoa sonha muito, é porque ela tá com a mente muito sobrecarregada, é alguma coisa, a mente dela, sei lá, não para de trabalhar mesmo ela dormindo? Os sonhos, eles são algo que começaram a ser estudados desde a mitologia, né? E eles, até atual momento, normalmente eles são apenas teorias que a gente tem. O que você mais pensa durante o dia vai gerar um sonho com aquela situação. Se você perdeu a morena, você vai sonhar com a morena no dia, né? Se você passa por um problema, normalmente aquilo atrapalha o teu sono, você vai ter um pesadelo, normalmente medos ocultos, né? Isso é um estudo do subconsciente, porque o sono, ele vem do subconsciente. E aí, tem o que as pessoas sempre falam, se você sonhou e acordou e lembrou do sonho, você não teve uma boa qualidade do sono. Se você dorme profundamente, você não tem tempo para ficar lembrando do sonho que você teve. Então, realmente... Só que nós temos, 8 sonhos, 10 sonhos durante a noite. Cara, eu lembro dos meus sonhos. E aí, isso é relativo. Não tem nada concreto atualmente na ciência que mostre o significado dos sonhos, né? Tem um pessoal aí da mística, do espiritismo, que tentam explicar, mas nada ainda... A gente vai para o intervalo, mas eu vou te deixar com essa pergunta aqui. E sempre a gente tem um vizinho ou uma vizinha que interpreta sonho, real ou fake? A gente vai para o intervalo e já a gente volta com mais Melhor da Noite, não sai daí. Para, João.